Boa tarde, galerinha. Só para falar, a prof já vai iniciar com a tela da nossa videoaula de geografia, tá? Mas enfim, em primeiro lugar, quero agradecer a todos por tudo que vocês vêm fazendo, né? Vêm fazendo as tarefas direitinho, eu tenho certeza disso. E dizer a vocês que a partir de quarta-feira, muito provavelmente, nós vamos estar com aulas online, tá? E vai ser das 2 às 4 da tarde, ou seja, das 14 às 16 horas. Então, nós vamos poder estar nos vendo, né? E tirando nossas dúvidas já online, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre a urbanização e seus muitos sentidos, tá bom? Então, vamos lá. A palavra urbanização pode ser usada como significados diversos, tá bom? Por exemplo, quando falamos em urbanização de uma favela, estamos nos referindo a um processo de dotação da área de infraestrutura e serviços como a água encanada e iluminação pública, tá? Então, quando falamos em urbanização da população de um país, estamos nos referindo ao crescimento da população urbana, aquela que mora em cidades em relação ao total da população do país, tá? A população brasileira em 2000 era de 169.005 milhões de habitantes. 169.005 milhões de habitantes, isso mesmo. Dos quais 81,2% moravam em cidades. Esses números são mais significativos se lembrarmos de que em 1950 a população era de 51,9 milhões e que a população urbana correspondia a apenas 36,2%. Notamos um rápido crescimento da população urbana em relação ao total do país. Portanto, podemos dizer que o Brasil passou por um rápido processo de urbanização de sua população, tá? Processos semelhantes ocorrem em vários países no mesmo período. A segunda metade do século XX, onde ao mesmo tempo em que a população total crescia rapidamente, havia também cada vez mais gente morando nas cidades, tá? Então, o fenômeno foi mais intenso naqueles que, como o Brasil, tiveram um rápido crescimento industrial no período e onde as péssimas condições de vida e de trabalho caracterizavam grande parte de suas populações rurais, tá bom? Então, essa situação foi responsável por um grande movimento migratório do campo para as cidades, denominado êxodo rural, que é a principal explicação para o fato do crescimento populacional urbano, superar o crescimento da população rural, culminando com o predomínio numérico da população das cidades. A urbanização acelerada contribuiu para agravar e gerar vários problemas sociais e econômicos, entre os quais o favelamento, o desemprego, a criminalidade e os congestionamentos. Então, sabemos que devido a esse crescimento grande de população, né, nas cidades, acabaram ocorrendo tudo isso, né, gerando vários problemas, como a economia, né, entre os quais o favelamento, o desemprego, a criminalidade e os congestionamentos. Por quê? Porque começaram a existir muitos automóveis. Então, vamos lá, gente. O fenômeno da urbanização ocorreu em todos os países do mundo? Digam para mim. Gente, a urbanização, ela é um processo, ou seja, que tem um começo, meio, fim, tá? Então, quando a urbanização brasileira começou, muitos dos países que atualmente são chamados de desenvolvidos já estavam mais para a parte final dos seus respectivos processos de urbanização, tá? Então, atualmente ainda existem países que não iniciaram a urbanização. Então, assim, a urbanização é um processo de ocorrência desigual em pelo menos dois sentidos, tá? O momento em que o país a inicia e em sua velocidade, tá bom? Então, o Brasil está entre os países de rápida urbanização, por sua rápida industrialização e pelas péssimas condições de vida da população rural, tá? Como está ali no texto, tá bom?
Aí na pergunta de número 2 está falando assim, de acordo com o texto, quais os grandes problemas gerados pela urbanização acelerada? Foi aquilo que a prof falou. Segundo o texto, isso é uma sugestão de resposta, tá? Mas enfim, para quem leu o texto, para quem prestou atenção, vai saber que é isso. Segundo o texto, o processo de urbanização acelerada, ela contribuiu para agravar e gerar vários problemas sociais e econômicos, entre eles o processo de favelização, o desemprego, a criminalidade e os congestionamentos e entre outros, ok? Então vamos lá, transformação e preservação. Como vimos, os espaços urbanos passaram e passam por grandes transformações, né? Enquanto novas construções são feitas, outras passam por reformas, restauros e demolições e etc. Algumas construções resistiram ao tempo e são importantes marcos da história humana. Então aqui nós temos, construindo inicialmente como estádio para comportar jogos disputados e combates, o Coliseu resistiu ao tempo 2000 anos depois de sua construção e é um marco da história da humanidade. Atualmente recebe milhares de turistas todos os anos. Então esse Coliseu, ele está localizado em Roma, na cidade de Roma, que fica na Itália, tá? Em diversas cidades do mundo, recentemente também no Brasil, há uma grande valorização da preservação das chamadas construções históricas. E nós já falamos sobre isso no primeiro bimestre, tá? Também falamos lá no quarto ano, no quarto bimestre, sobre as construções históricas, ok? Então, para verificar se sua construção tem valor histórico real, se uma construção, tem valor histórico real, é necessária a avaliação de diversos profissionais, por exemplo, arquitetos, engenheiros, sociólogos, antropólogos, geógrafos e historiadores, ok? Então, participam desse processo institutos e órgãos governamentais e não governamentais, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPAM, tá bom? Então, quando uma construção é reconhecida como histórica, a sua preservação é recomendada. Disse que ela foi tombada, tá? Não é que ela foi demolida, ela foi tombada. Então, temos aqui alguns patrimônios históricos, ou seja, um deles que é Ouro Preto, que está localizado na cidade de Minas Gerais e foi tombada pelo IPAM em 1938 como patrimônio nacional por seu conjunto arquitetônico e urbanístico. Então, em 1980, foi declarada pela Unesco como patrimônio mundial, ou seja, não é somente do nosso país, ele é mundial, do mundo inteiro. E a cidade, ela recebe anualmente milhares de turistas em função da quantidade de construções históricas preservadas, ok? Então vamos lá, praticando a geografia. O IPAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, que corresponde pela preservação do patrimônio cultural brasileiro, tá? Então, cabe ao IPAM proteger e promover os bens culturais do país, assegurando sua permanência e usufruto para as gerações, ok? Gente, deixa eu falar só uma coisinha para vocês. A prof, acho que fez... Fiz mesmo. Não, tá certo. Então, o IPAM também corresponde pela conservação, salvaguarda e monitoramento dos bens culturais brasileiros inscritos na lista do patrimônio mundial e na lista do patrimônio cultural imaterial da humanidade, conforme convenções da Unesco, tá? Respectivamente, a Convenção do Patrimônio Mundial de 1972 e a Convenção do Patrimônio Cultural Imaterial de 2003, tá bom? Histórico. Desde a criação do Instituto em 13 de janeiro de 1937, por meio da Lei nº 378, assinada pelo então presidente Getúlio Vargas, os conceitos que orientam a atuação do Instituto têm evoluído, mantendo sempre a relação com os marcos legais,
A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 216, define o patrimônio cultural como formas de expressão, modos de criar, fazer e viver. Também são assim reconhecidas as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. E ainda os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, né? Paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, ok? Então, nos artigos 215 e 216, a Constituição reconhece a existência de bens culturais de natureza material e imaterial, além de estabelecer as formas de preservação desse patrimônio, o registro, o inventário e o tombamento, ok? Aqui temos mais uma imagem, que é parte das construções históricas de Paraty, que está localizada no Rio de Janeiro, e também tombada pelo IPAM, tá bom? Aqui na número 1 fala assim: pesquise em jornais e revistas imagens de construções do estado ou da cidade em que você mora que são tombadas. Gente, vou ser sincera com vocês. Olha só. No estado de Mato Grosso, nós vamos ter que pesquisar para depois nós estarmos falando sobre isso, né? Então, olha só, pesquise. Deixa a prof ver se a prof consegue alguma coisa aqui no YouTube. Vamos lá, vamos lá. Imagens ou construções tombadas no estado de Mato Grosso. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito difícil, mas não é. Vamos ver. Imagens de construções. Imagens de construções tombadas no estado de Mato Grosso, né? É difícil, mas não é impossível, né, minha gente? Eu preciso dar alguns exemplos para vocês, só que eu vou falar a verdade para vocês. A internet da Prof tá uma benção, minha gente. Sabe o que que é? Uma benção. Ela funciona, tem horas assim que ela funciona que é uma maravilha. Mas vamos dar continuidade. Se aparecer aqui, a Prof volta lá e fala para vocês, ok? Aqui nós temos a hora de organizar, que são as alterações humanas nas cidades. Cidades em crescimento, desenvolvimento, processo de urbanização. Então, gente, vocês vão escrever nesses dois quadradinhos aqui, ó, sobre a importância da preservação de construções históricas. Ali foi lido, a prof leu com vocês sobre a geografia, geografia, a urbanização e seus muitos sentidos. Está tudo ali. E sobre a transformação e preservação. Olhem lá, ali vocês vão encontrar a resposta exata para o que vocês precisam. E os aspectos negativos da não preservação do patrimônio histórico. Então, é só vocês voltarem à leitura. E estarem pesquisando sobre isso, ok? Então, vamos lá, gente, dando continuidade. A prof quer saber de vocês, na página 155, vai estar falando assim, um passo a mais. Leia o texto e faça o que se pede. A sociedade e a cidade. Então, a cidade, ela reflete a sociedade que a construiu
e que nela vive, bem como desigualdades semelhantes às dos grupos sociais que ali residem. Sabemos nós que existem desigualdades, né, entre, ou seja, eu não digo, como eu explicaria para vocês? Existem pessoas que têm uma situação, ou seja, um nível de vida médio alto, e existem aquelas pessoas que vivem em condições precárias. Por exemplo, os moradores de rua, eles têm casas para morar? Não, né? Talvez tenham, mas as famílias tenham, mas eles não procuram as famílias. Então, assim, a desigualdade a qual a prof está comentando com vocês é sobre essa situação, tá bom? Vamos lá. Há bairros onde o saneamento básico, vejam bem, ó, há bairros onde o saneamento básico é completo e outros onde o esgoto corre pelo meio das ruas. Assim como existem grupos sociais cujo padrão de vida é alto, enquanto outros lutam para garantir suas necessidades básicas. A organização do espaço urbano reflete as diferenças sociais. Por isso, quanto menores forem as diferenças de rendimentos entre os membros de uma sociedade, tanto mais equilibradas serão suas áreas urbanas. Gente, a prof tá comendo um montão de letras, né? Talvez a prof esteja lendo muito rápido. Outro aspecto que podemos notar nas cidades é que elas são consequência tanto de ações do passado, como vemos pela existência de casas antigas, ruas estreitas, calçamentos de pedra, quanto de ações do presente, como prédios modernos, grandes avenidas, metrôs e etc. Então, muitas cidades estão em constante reconstrução, seja pela derrubada de prédios antigos para a construção de outros mais modernos, ou seja pela expansão de seus bairros de periferia. Essa é a característica dinâmica das cidades, que, como a sociedade, mudam constantemente. Isso pode ser observado em sua própria cidade. Bairros que já foram considerados nobres e depois entraram em decadência. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O Centro Antigo. Centro Antigo, antigamente, ele era considerado, né, bairro nobre, ou seja, era o centro, né, e hoje já não é mais, né. Então, essa foi uma dica, né, transformando-se em áreas de comércio ou de moradia de classes mais pobres. O que ele se transformou? Ele se transformou em moradias de classes mais pobres, né, infelizmente. Outra coisa, gente, o que nós podemos estar observando é que muitas vezes a gente acaba não dando valor a essas coisas, né? E infelizmente isso é ruim. Gente, eu achei aqui, ó, patrimônio imaterial de Mato Grosso, tá? Aqui eu tenho... Oxente, maluquice é essa? Acho que eu não achei não, povo. Deixa eu ver. Visualizar em PDF? Não. Chrome. Sempre. Vamos lá. Vamos ver se o prof consegue ver alguma coisa aqui. Tá bem difícil, mas tá baixando, tá, gente? Vamos dar continuidade. Gente, você concorda com a ideia de que a cidade reflete tanto a sociedade que a construiu quanto que nela vive? Por quê? Você concorda? Gente, tá aí uma resposta pessoal de vocês, mas vou dar uma sugestão. Eu, por exemplo, eu sim, né? Eu concordo, pois há uma ligação direta entre as sociedades e o modo de construção das cidades, viu? Então, essa é da A, a resposta da A. Resposta da B, perdão, pergunta da B. Releia o último parágrafo do texto, prestem bastante atenção.
e escreva as modificações pelas quais a cidade onde você mora esteja passando atualmente. Então, gente, vocês vão refletir bem sobre as transformações pelas quais a nossa cidade está passando, e como algumas mudanças podem ser recentes, talvez vocês não tenham tanta facilidade em identificá-las na paisagem. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguirem identificar essas mudanças, tá bom? Então vamos lá, gente. Voltando ao assunto ali no qual nós estávamos. Sobre... Oh, meu Deus do céu, que coisa estranha. Na página 156, então nós temos aqui, ó, muitos artistas retratam a vida nas comunidades carentes de nosso país por meio de pintura, poesia ou música. A obra a seguir é de Lazar Segal, pintor nascido na atual Lituânia em 1889, e aos 24 anos, Segal transferiu-se para o Brasil, onde passou o resto da vida, e retratou a revolta que sentia pelos crimes cometidos contra a humanidade e o desejo de um mundo melhor. Entre suas produções encontra-se a obra intitulada Favela, na qual o autor representa o grito sufocado, o aglomerado de coisas, com base no que você estudou neste capítulo, e na obra Favela, de Lazar Segal, responda às questões propostas, tá? Aí nós temos aqui, que elementos foram retratados na obra Favela, de Lazar Segal? Quais foram? Foram casas, pessoas de um coqueiro, não é mesmo? Foi o que deu pra gente perceber ali. Como foram retratadas as casas, gente? Então, as casas, elas... é uma sugestão de resposta, né? Sobre o que eu li. Todas muito semelhantes, com traços retos e sem muita alteração de cores, né? Todas elas eram muito parecidas ali, as casas retratadas. C. Como foram representadas as pessoas e o que o pintor desejou transmitir? Gente, as pessoas não têm rosto, né? Só aparecem seus contornos. Eu acredito que o pintor quis transmitir desolação, né? Uma falta de esperança, falta de identidade como pessoas ou cidadãos, porque ele não pintou a cabeça delas, né? Simplesmente elas não têm rosto, só tem os contornos, né? Aparecem os contornos, só isso. Então, na D, na atividade ali, na pergunta da B, tá assim: observe a disposição das casas, em que local elas foram construídas e como é possível deduzir isso e por que elas foram construídas nesse local. Gente, elas foram construídas em um morro, né? Dá pra gente perceber, é visível no Rio de Janeiro, São Paulo. Nas grandes cidades nós temos muitas favelas, né? Então ali dá pra gente perceber que elas foram construídas em um morro, tá? E pela colocação de uma casa acima da outra, né? Então isso aí é perceptível. Então é porque geralmente terrenos e morros, eles não pertenciam a ninguém e eram pouco valorizados. E por causa da dificuldade de acesso, falta de água encanada e rede de esgoto, energia elétrica e etc, tá? Então essa devido a essa questão, né, que as casas, elas são, né, falando ali em que local elas foram construídas, né, e por quê, como é possível deduzir isso? Possível deduzir porque a gente vê ali, é visível, né? Para ir além,
Gente, ali está falando, traga para a sala de aula jornais de circulação local e com os colegas localize e recorde 2 notícias que tratem de problemas relacionados à urbanização. Colhe as manchetes no espaço a seguir e comente os problemas apresentados. Isso aqui vai ser na nossa próxima aula online. Vocês vão ter em mãos aí para nós estarmos falando sobre isso, discutindo sobre essa questão, tá? Ele está falando para levar para a sala de aula, então quarta-feira nós vamos estar em sala online, tá bom? E por isso nós vamos estar falando sobre essa questão aí dos problemas relacionados à urbanização. Se vocês tiverem alguma manchete, alguma coisa que saiu sem ser em jornal ou entrevista, na televisão, quiserem escrever alguma coisa, falar com os papais de vocês, para que se eles saibam, eles possam ajudar vocês, tá bom? Então, minha gente, é isso aí. Um grande beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aulinha, que eu acredito que seja quarta-feira online, tá bom? Amores da minha vida, beijo a todos, fiquem com Deus, amo vocês.